4 anos atrás, a Juliana Braga, que todo mundo conhece, perguntou para mim, falando, Marília, o Sesc Bertioga quer fazer algo para a cidade, como o Sesc, né, tem essa dinâmica aí de ser para associado e tal, e tem o Forte de Bertioga, e a gente está numa parceria com a prefeitura, e a gente queria pensar uma curadoria da exposição, uma nova exposição para o Forte. Tem muito problema, é muito frágil, e a gente queria pensar e a gente queria que você fizesse uma proposta para a gente. Tudo começa assim, 4 anos atrás. E eu falei, tá bom, vou lá visitar e tal. E fui, fiquei 2 dias escutando os educadores do Forte e batendo papo com o pescador e batendo papo, e aí é isso, né? E eu tenho essa cara de inofensiva e eu sou faladeira, então eu fico lá, pede uma cervejinha, ouve, e vou construindo. Falei, ó, vamos fazer uma proposta de contar a importância do Forte como um lugar de encontro, mas um lugar de disputa. Mas para isso a gente precisa de mais gente. E aí também a gente já tinha, vamos pensar, eu falei, ó, e precisa, e eu falei, eu entendendo o que significa isso, não pode ser uma exposição que envelhece mal. Então ela tem que ser uma exposição que já tem uma camada de construção que a própria população de Bertioga possa construir novas narrativas em cima do que a gente está propondo. E aí, enfim, o Sesc super contratou uma historiadora que também chamava Marília, incrível, que fez um levantamento histórico, e a gente começou a fazer escutas sistemáticas. Eu vou contar rapidinho, depois eu vou resumir. Qual é a grande questão? Por muito tempo, a história conhecida do Forte, ou a história contada pelos guias, ela é muito distante do que de fato aconteceu, de que a gente sabe, em termos de pesquisa, que aconteceu lá. Quem eram os grupos indígenas, e sempre misturado com uma coisa religiosa, do Anchieta, com uma coisa sempre uma relação muito contraditória com essas populações indígenas, do tipo, é o inimigo que precisa ser eliminado, mas ao mesmo tempo é o elemento constitutivo, então tem que ficar longe, tem que ficar perto. Então, o que a gente compôs? E a gente foi aumentando a equipe, e todo mundo muito empolgado para construir. A equipe de curadoria central acabou sendo composta por mim, como coordenação de curadoria, um historiador e museólogo, especialista em história de São Paulo também, que nem eu, uma museóloga e um antropólogo, porque a gente tinha essa questão indígena para costurar. E aí a gente passou a fazer as escutas sistemáticas da população de Bertioga. Então a gente ouviu a prefeitura e a gente entendeu a delicadeza que era a gente desconstruir os mitos, os heróis da cidade. A gente não foi com a pretensão de desconstruir, virar e falar, olha, Anchieta e o epistemicídio, do tipo, quem sou eu na fila da mandioca para falar do Anchieta? Eu posso aqui trazer, problematizar, veja bem, ele aprendeu a língua, era para conversão, o que pode ser? Mas você não traz, você não afirma, né? Mas você problematiza, você vai abrindo janelas de discussão. E aí a gente ouviu os pescadores, ouviu os moradores do outro lado ali do canal, a gente foi ouvir sobre a cultura caiçara, e a gente construiu uma exposição, e a gente foi depois ouvir os Guarani, e entender como os Guarani se entendiam com essa herança tupi, que era de outro grupo da região, que ao mesmo tempo é isso, tem os grandes líderes tupi, o Cunhambebe e tal, como que era essa contradição, ao mesmo tempo uma população Guarani muito empobrecida, que a cidade tem aí uma visão turística, mas tem uma dificuldade de se relacionar. E a gente foi construindo isso, assim, do tipo, construímos um espaço. Então, a gente fez uma parte muito histórica com os mapas, falando dos caminhos indígenas, de geopolítica, depois uma parte muito lúdica dos causos, e aí a gente não entrou na coisa do tipo, é verdade ou não é? Tem o milagre das luzes, é relatado isso aqui. A gente foi trazendo essa parte mais saborosa. A gente trouxe uma parte que os próprios Guarani contaram a história deles dentro desse território. A gente trouxe uma parte também dos Tupi, e uma parte de história da cidade, em que a gente fala de pesca, a gente fala dos pratos caiçaras, a gente fala... E
E isso tudo foi costurado a partir de escutas e de participação. E a gente entendeu que tinha determinados assuntos ali que a gente tinha que ceder. Então, por exemplo, tem um quadro que a gente escolheu deixar, que é por um artista da região que repintou e recriou um Benedito Calixto. Quem é especialista em pintura, em história, fica meio de cabelo em pé. Fala, Marília, mas isso é ruim, isso é feio, mas toda a cidade ama esse quadro. A cidade ama esse quadro. A gente muito respirava fundo e falava, ué, a gente está cedendo autoridade, né? Não é a exposição que a gente quer, a gente não está fazendo exposição para a gente está fazendo exposição para a cidade. E os turistas que não conhecem vão ficar felizes e satisfeitos de ver tudo isso. E a gente criou um mobiliário em que qualquer... Então, por exemplo, a gente sabe que em cidades menores você tem sempre esse espaço de cultura, você quer fazer a história dos professores de Bertioga. A gente tem um mobiliário pronto, eles podem contar a história no meio da exposição. Ou mesmo do tipo, achei tudo isso aqui uma enorme bobagem, eu quero aqui fazer tudo sobre os jesuítas, amo os jesuítas, vou fazer um painel desconstruindo o que esses curadores malucos fizeram. A gente construiu uma estrutura para isso. Então, o processo de curadoria colaborativa é essencialmente você saber o papel de cada um, você negociar e você ceder.